Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Queridos irmãos, sejamos bem-vindos. Vamos juntos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e reis por minha causa para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje nós meditamos sobre esta palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Neste texto, meus irmãos, Jesus está aqui preparando os seus discípulos para a missão que tem pela frente. E Jesus começa com um aviso muito importante. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Meus irmãos, Jesus reconhece a dificuldade da missão e não esconde isso dos seus discípulos. Reconhece as adversidades que os discípulos enfrentarão, mas também lhes dá instruções sobre como eles devem proceder. Então o Senhor não esconde os desafios. O Senhor chama e nós respondemos sim. E o Senhor não esconde os desafios. Não esconde que segui-lo exige sacrifício, existe renúncia de nós mesmos. Ele fala sobre as perseguições, sobre as traições e até mesmo sobre a possibilidade, percebam meus irmãos, sobre a possibilidade de serem entregues à morte. E eu fico imaginando isso, que devem ter assustado eles. E certamente isso também nos assusta, ao ponto de sermos fiéis, ao ponto de estarmos preparados para morrer por causa de Jesus Cristo. E Jesus diz claramente: vocês serão odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E é justamente, meus irmãos, vamos focar neste versículo 22. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Meus irmãos, quero dividir em 3 pontinhos. O primeiro deles é o ódio pelo nome de Jesus. Jesus alerta os discípulos e está nos alertando sobre o ódio que os seguidores dele enfrentarão. Meus irmãos, esse ódio não é pessoal, não é contra você, João, Maria, Padre Luiz Carlos, mas é por causa do nome de Jesus, é por você ser cristão que as pessoas podem te odiar. Em um mundo que frequentemente se opõe aos valores do Evangelho, aqueles que escolhem seguir a Cristo podem encontrar oposição e rejeição. Meus irmãos, é muito comum nós vermos em alguns países padres sendo processados por não quererem cumprir as regalias do mundo, por não quererem aceitar as modinhas do mundo. É muito comum isso, nós estamos vendo ao redor de nós e é muito perigoso chegar até nós. Talvez você também aí, esposa, esposo, enfrenta isso com o seu cônjuge. Você é uma mulher de fé e o seu cônjuge fica no seu pé. Coragem, meu irmão, coragem, não é rejeição contra você, mas talvez é uma rejeição contra o que o Evangelho está ensinando. E isso também é um chamado para a coragem e para a fidelidade, mesmo diante de circunstâncias adversas. O segundo é a perseverança na fé. Aqui, meus irmãos, a chave para superar essas adversidades que Jesus anunciou é a perseverança. E Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar, meus irmãos, significa perseverar na fé, significa manter-se firme. Manter-se firme, mesmo quando a caminhada se torna difícil, pesada.
é confiar em Deus e continuar a segui-lo, não desistir, continuar, tá mancando? Vai, caiu, levanta, mas continua a segui-lo, independentemente dos desafios. A perseverança é uma virtude que se manifesta como? Na constância, na resistência. Você é constante nas suas ações, constante na oração, constante na missa, constante na leitura da palavra de Deus, na resistência contra as perseguições, contra as tentações do mundo, contra as tentações que brotam dentro do seu coração. Não é uma mera teimosia, mas é, digamos que uma santa teimosia, uma profunda confiança na promessa da salvação que vem do alto. Terceiro ponto, a promessa da salvação. A recompensa, meus irmãos, para aqueles que perseveram é a salvação. Aqui está o ponto. Por que perseverar? Porque existe um céu para conquistar. Esta não é uma simples promessa de vida eterna, mas uma garantia de que Deus está conosco agora também, em todas as nossas circunstâncias. A salvação é um dom que começa aqui e agora, mas que vai ter o seu ponto alto na eternidade. Aqui é só uma fagulha. Lá na eternidade nós vamos contemplar toda a vida eterna, toda a salvação, todo o brilho e toda a felicidade que o Senhor reserva para nós. A nossa caminhada com Cristo se consuma então na eternidade. Nós somos peregrinos rumo ao céu. Queridos irmãos e irmãs, a mensagem então de Jesus é um lembrete para nossa realidade de missionários como cristãos que somos. Sim, nós enfrentaremos dificuldades, nós enfrentaremos oposição, mas nós somos convidados, convocados, chamados a perseverar. Sim, esta perseverança não é baseada nas suas próprias forças, nas minhas forças, não, de forma alguma, mas é baseada na graça de Deus, a graça de Deus que sustenta os nossos passos diários. Então, que todos nós possamos manter os nossos olhos fixos em Jesus, como está lá em Hebreus capítulo 12, confiando na sua promessa de salvação, permanecendo fiéis ao seu chamado, acreditando na sua presença no meio de nós, que Ele nos sustenta em nossas dificuldades e como Ele nos instrui, sejamos prudentes, sim, claro, como as serpentes e simples como as pombas, vivendo com sabedoria e pureza neste mundo. Que o Senhor nos fortaleça, nos guie sempre, para que, perseverando até o fim, todos nós possamos partilhar da alegria da salvação prometida. Amém. Não desliga. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs, por vocês estarem aqui. Obrigado por cada um de vocês que rezou por nós, padres, que terminamos o retiro ontem. Então, muito obrigado pela sua oração. Muito obrigado mesmo. Atenção, por favor, você que me ouve do Instagram da paróquia, do Facebook da paróquia São Miguel Dover, vamos migrar para o canal do YouTube Padre Luiz Carlos Braga, porque a partir do final deste mês nós não poderemos postar mais as gravações do Evangelho no Instagram da nossa paróquia, mas somente no canal do YouTube do Padre Luiz Carlos. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha. Domingo nós temos a celebração da palavra pela manhã, às 8 horas, e também às 19h30 na Igreja Matriz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.